Investidores, vocês precisam prestar muita atenção no que está acontecendo no mercado nesse momento, já que a gente está entrando aqui em uma fase corretiva, um capital muito elevado em USDC, em stablecoin da Circle, entrou para as exchanges nessas últimas 24 horas. Durante esse ciclo, isso tem sinalizado quedas posteriores, né? Esse capital em dólares entra para tentar aproveitar oportunidades que estão sendo dadas, com o Bitcoin sendo cotado aos 101 mil dólares nesse momento. Nessa fase de correção, a gente tem duas hipóteses aqui, investidores, para níveis de preço que o Bitcoin pode atingir durante esse momento de queda. Eu entendo que essa região dos 98 mil dólares da média de 200 aqui é bastante factível de ser atingida, até porque tem confluência com este último topo aqui, tá? Se a gente descer para um time frame de 4 horas, a gente consegue ver que, olha só, a gente já deixou um topo descendente em relação àquele topo ali, a gente está testando o nível de suporte aqui. Se perder, existe uma possibilidade grande, então, da gente voltar lá para 97.800, 98 mil dólares, tá? Que seria, então, mais ou menos este nível aqui, certo? Este nível aqui, perdendo então este nível aqui dos 101, né? Confirmando a perda dos 101, a gente deve retornar para patamares de preço mais baixos, né? E que tem essa confluência com os 98 mil dólares, tá? Essa seria uma correção de padrões leves. Se de repente a gente tiver uma correção de um padrão um pouco mais forte, que seria uma correção de todo esse movimento aqui, a gente poderia ver, quem sabe, até o Bitcoin voltando lá para casa dos 92 mil dólares, seria a oportunidade pré-explosão do BTC, tá, investidores? Não sei se isso vai acontecer, tá? Dentro da Ethereum, a gente também tem um cenário legal aqui. Ela voltou para casa dos 2.500 dólares, deu uma arrefecida naquele movimento de alta depois de ter se encontrado justamente com a média de 200, tá? Eu acredito que é muito saudável que Bitcoin e criptos corrijam antes de realizarem um novo movimento de alta. Imagina se a Ethereum liga o foguete aqui e dispara mais uma vez e vai lá para 3.000, 3.500 dólares. O movimento ficaria muito esticado, a correção seria ainda mais bruta. Então, é bastante saudável que a gente tenha essa fase corretiva, tá? Tanto para Bitcoin quanto para Ethereum, que haja aqui um novo momento de reacumulação, que não deve durar muito tempo. Eu não acho que a gente vai ter quedas prolongadas como nós tivemos nessa fase aqui da Ethereum, e, enfim, 4, 5 meses de queda. Eu acredito que vai ser basicamente uma nova acumulação para continuidade da alta, já que a gente entrou em um viés de alta aqui com topos e fundos ascendentes, tá? Dentro da Ethereum e das principais, das melhores altcoins aí, tá? Então, uma tendência de alta. Agora, o que a gente vai ver aqui é a Ethereum formar um fundo ascendente em relação a esse último fundo que ela deixou aqui. Beleza? A Ethereum que tem vários níveis de suporte bastante relevantes, olha lá. Carteiras que possuem entre 10 mil e 100 mil unidades de ETH tem o preço médio lá em 1.994 dólares, tá? Então, baleias têm interesse naquela região dos 2 mil dólares. Até mesmo o Ellie Charts ficou otimista novamente com a Ethereum, já começa a falar de bull run da Ethereum, investidores. Ele que se comportou como um verdadeiro urso nesses últimos tempos, estava falando aqui que um rompimento nessa média de 200 do gráfico de 3 dias da Ethereum vai gatilhar uma bull run tal qual ela fez lá em 2020 2021. A dominância do Bitcoin também está corrigindo para cima, né? Olha só. Ela teve uma queda forte, certo? Ela teve uma queda forte. Eu já vinha falando que eu esperava que ela tivesse aqui um momento de correção ascendente. É o que está acontecendo nesse momento. E aí, na dominância do Bitcoin, o que vai ser decisivo vai ser o seguinte. Se a gente vai ter um topo descendente em relação a esse topo aqui, certo? Se a dominância vai fazer isso aqui e vai voltar a cair, romper esse fundo, se isso acontecer, é ultra bullish para Ethereum e altcoins, tá? Ou no cenário de continuidade de alta da dominância do BTC, ela formar um pivô de alta e voltar a retestar aquele topo. Tá? A essa altura do ciclo, eu já não vejo mais cenários negativos e apocalípticos para altcoins, tá, investidores? E eu cheguei a mostrar para os membros numa análise uma fase do ciclo passado em que a gente teve queda na dominância a gente teve alta na dominância do Bitcoin e basicamente a Ethereum e as altcoins estavam subindo. Foi exatamente nesse momento aqui, tá? Então, alta na dominância do Bitcoin, em algumas fases do ciclo, não representam exatamente aquele cenário bearish de quedas e de apocalipse infinito para as altcoins, tá? Então, isso é o que eu tenho aqui, o que eu
a leitura que eu faço para a dominância do Bitcoin nesse momento. Vamos ver o que, dentro desses cenários, o que de fato ela vai concretizar. Quero deixar o convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez se inscrever, ativar o sininho de notificações para você se juntar a nós aqui na comunidade Investidores Smart do YouTube. A gente cresceu quase 5 vezes nesse último período de um ano. Junte-se a nós. Vocês que já acompanham e curtem o conteúdo, entrem para o nosso programa de membros. O link para você conhecer o programa de membros está aqui nesse mesmo vídeo. Seja membro, aperta aí o botãozinho para você conhecer os benefícios de ser membro do canal. E você vai ter acesso a todas essas análises exclusivas, lives e também acesso à nossa comunidade lá do Telegram, onde os investidores estão repercutindo o dia todo os principais assuntos do momento em relação ao mercado cripto, estratégias de cada um e tudo mais. Todos esses tópicos aqui estão abertos, são salas de discussão onde todo mundo conversa sobre as suas próprias estratégias e perspectivas para o mercado. Faça parte. Hoje, o grande assunto do momento no mercado e na indústria foi a situação da Coinbase, que recebeu aí uma ameaça, né? Receberam um pedido de suborno, né? Investidores estão sendo subornados, eles queriam, hackers se aliaram a alguns funcionários da Coinbase e basicamente tiveram acesso a dados pessoais dos clientes da Coinbase, e aí eles pediram 20 milhões de dólares para não usar os dados desses clientes aqui para cometer golpes e tudo mais. O Brian Armstrong, CEO da Coinbase, logo de manhã publicou esse vídeo falando sobre a situação, disse que não vai pagar esse suborno e vai pagar 20 milhões de dólares para quem oferecer pistas que os levem à captura desses hackers, né? E eles vão processar criminalmente os funcionários que contribuíram com essa ação dos hackers e que levaram para os hackers dados pessoais como nome, endereço, telefone, enfim, olha lá, tipo CPF, né? CPF de clientes. Os hackers não tiveram acesso a dados relacionados a procedimentos de segurança, por exemplo, autenticação em 2 fatores, credenciais de login e chaves privadas, mas, enfim, é um problema aí, né, que a Coinbase está enfrentando. As ações da Coinbase estão experimentando fortes quedas hoje. A ação da Coinbase que passou a compor o índice SP500, né, investidores. Quero aproveitar esse momento para lembrar vocês que na Maxi, corretora parceira do canal, você consegue negociar altíssimos volumes sem ter que colocar os seus dados lá na corretora, tá? Você consegue operar sem KYC, volumes muito altos e com as menores taxas do mercado, abrindo a sua conta na Maxi pelo link que eu negociei com eles aqui na descrição. Que está aqui na descrição desse vídeo, você vai basicamente ter acesso à menor taxa do mercado assegurada. Eu também quero aproveitar, investidores, deixar o convite para que vocês conheçam o nosso relatório, o relatório oficial do canal, que tem 25 criptomoedas promissoras para o ciclo, mais um caminhão de informações que vão fazer com que você se torne um investidor de verdade dentro desse mercado e vão te ajudar muito, tá? Esse aqui é o top 5 em rentabilidade. Se você adquirir o relatório hoje, você vai saber quais são as criptos que tiveram esses resultados até o momento. E também vai ter acesso ao Market Report, o vídeo mensal que eu fiz ontem, que tá fresquinho. Então, acessa lá o dashboard da área de membros e você vai assistir a análise de todos os ativos do mercado, enfim, um conteúdo bem legal que está lá disponível para vocês que têm um relatório. Os dados de inflação medidos pelo índice de preços ao produtor foram divulgados hoje, né, investidores, e vieram abaixo das expectativas. Veja que o PPI veio bem abaixo, veio deflacionário, né? Então, os últimos dados de inflação estão jogando em favor de cortes de juros, né? A gente teve uma fala do Jerome Powell nesta manhã, não tive acesso exatamente ao vídeo, não ouvi o que ele falou, mas se ele disse isso aqui que o Cauê Oliveira falou, cara, ultra bullish para os mercados. Ele basicamente disse ser apropriado reconsiderar a meta de inflação média. Investidores, a gente falou disso aqui, ó, já estamos falando disso há 2 anos, não adianta mais, os Estados Unidos não vão mais levar a inflação para os 2%. Depois do aumento do M2 que aconteceu lá em 2020, pode esquecer, e aí a gente começa a ver o Powell falando sobre isso. Ai meu Deus do céu, isso é bullish para os mercados, assim como isso aqui, ó, os títulos, a rentabilidade dos títulos do Tesouro de 30 anos lá nos Estados Unidos, voltando próximo dos patamares de 5%, olha lá, 4,98%. Isso aqui basicamente vai forçar o Fed a ligar a impressora. Meu Deus, isso é ultra bullish para os mercados. Gente, vocês estão vendo isso? Olha lá, a Mastercard vai se juntar com a MoonPay e lançar um cartão de stablecoins para uso global. A gente vai conseguir fazer compra de tudo
usando stablecoins em um futuro. Na verdade, isso já é uma realidade, já existem empresas que oferecem esse serviço, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer isso também usando cartões Mastercard, né, que é um dos maiores aí. Então, investidores, o mercado em uma fase corretiva, absolutamente saudável e natural. O argumento de quem é pessimista, de quem é urso nessa hora, é que isso aqui é um topo triplo e que o apocalipse finalmente vai acontecer. Tá? E quem acreditar nisso vai perder a oportunidade de surfar o próximo movimento de alta, que já começou, tá? Na verdade, não é nenhum próximo movimento, vai perder a oportunidade de surfar um movimento que vai levar o Bitcoin lá para casa dos 150 mil dólares, e a gente tem sinais claros de que o mercado de altcoins está aquecendo também e que a gente deve ter um momento muito promissor ainda para 2025. Então, a gente vai ter análise nova aqui no canal para cobrir tudo isso. Inscreva-se para você seguir junto com a gente, entre para o nosso canal de membros, conheça o nosso relatório, enfim, tá tudo aí disponível para que vocês possam evoluir junto com a gente, fazer grana junto com a gente. Um forte abraço a todos, a gente se fala.